precisam de talentos para seguir em frente, se atualizarem e se manterem vivas. Mas pode ser que as condições mudem, que a remuneração mude, que as respostas, que a maneira que ela faça o processo seletivo também mude. E acredite, ela ainda não tem também todas as respostas. Vai ter muito teste, muita novidade, e precisamos falar sobre isso para nos prepararmos. Melhor ainda será se, com espaços de diálogo, conseguirmos co-criar essa nova maneira de entrada para o mercado de trabalho. Esse é o nosso manifesto para o dia de hoje. O nosso papo de agora é focado em desenvolvimento dos nossos talentos pessoais. A gente vai ter um papo de 1 hora para ouvir, aprender e trocar com o Ramses, que é líder de RH na IBM, e com a Isadora, que é coordenadora de Pessoas e Cultura na Amparo, e saber um pouquinho mais sobre a visão deles, tanto sobre o desenvolvimento e também sobre as novas oportunidades que estão surgindo. Para começar, eu vou pedir para cada um deles se apresentar, contar um pouquinho da trajetória de vocês e falar também como vocês se conectam com esse tema. Lembrando de antes também, rapidinho, vocês fazerem a autodescrição de vocês. Ladies first. Vamos lá. Eu sou uma mulher, cabelo castanho, uso óculos, estou vestindo uma blusa cinza lisa. Eu sou a Isadora Martins, né? Gosto que me chamem de Isa. E sou engenheira química de formação, mas eu costumo falar que eu sou engenheira de pessoas por escolha, né? Não previ, nunca planejei que isso fosse acontecer, né? Mas eu vou contar um pouquinho como eu me conecto com o tema. Acho que... e aí, só para falar um pouco como eu trabalho hoje, né? Eu sou coordenadora de Pessoas e Cultura na Amparo, trabalho com design organizacional, que é uma nova modalidade, assim, de posicionamento de um RH que entende o que a empresa precisa, as necessidades das pessoas, e ele vai respondendo, vai se adaptando, muito com base nas metodologias de design mesmo, de descoberta, ideação e prototipação de iniciativas dentro da empresa para suportar as áreas de negócio. E eu me conecto muito com o tema desenvolvimento humano, muito por causa do meu processo de autoconhecimento. A minha trajetória, ela começa bem no piloto automático, quando eu estava na faculdade. A escolha profissional foi uma escolha inconsciente, foi muito com base no externo, tinha facilidade com exatas, pegava muito fácil os conceitos, era considerada inteligente, né, nos padrões reducionistas que a gente tem de reduzir inteligência apenas a inteligência racional mesmo. E aí fui percebendo que tinha alguma coisa me encaminhando para a engenharia. A engenharia química estava em alta na época, eu estudei em Salvador, então lá tinha a influência do polo petroquímico, muita oportunidade, salários altos, e enfim. E aí eu falei, vou fazer engenharia, comecei a faculdade de engenharia, e aí foi bem no piloto automático mesmo, assim, sofri bastante. Quase todos os semestres ligava pra minha mãe chorando, falava, mãe, não é aqui, não é isso, né, não sei o que eu tô fazendo. E ela, tô com você, tipo, faz o que você quiser, só que eu também não sabia o que eu queria, né. E aí eu fui levando, e já no final da faculdade eu comecei a questionar várias coisas, e aí apareceu a palavra propósito, as pessoas perguntando o que era propósito, quais as minhas habilidades, talentos, enfim. Eu não sabia responder nada disso, foi quando eu comecei, assim, bem devagar mesmo, a dar passos na direção do autoconhecimento, e à medida que eu fui aprofundando, fui fazendo autotransformação, fui percebendo, né, fui tirando partes que não eram minhas, e fui descobrindo coisas que eu gostava de fazer, e fui vendo o resultado na prática disso, foi assim que eu comecei a me aproximar mais do tema. Então, eu entrei numa consultoria, né, assim que eu saí da faculdade, eu decidi que eu não queria ser engenheira, entrei numa consultoria. Dentro da consultoria, eu comecei a atender projetos de governo e saúde. Depois, dentro da consultoria, me achei assim, eu vou testar, vou experimentar uma área de talento e organização para atender com projetos de cultura organizacional, gestão da mudança. E aí fui me encontrando, sabe? Fui sentindo que o prazer foi aumentando nas coisas que eu fui fazendo. E aí, autoconhecimento e desenvolvimento humano virou, assim, o centro mesmo das coisas que eu faço. E assim que eu
decidi sair da consultoria também, tentar estar do lado do cliente, né? Como é que eu causo uma transformação e eu vivo ela junto, como é que eu estou ali, como é que eu capturo todos os detalhes, ponho a mão na massa também. Então, decidi experimentar, fazer essa mudança de sair da consultoria para ir para o que a gente chama, né, de cliente, né, que é trabalhar de fato no RH, como design organizacional. Passei por uma fintech, fiquei um tempo numa fintech e agora eu estou na Amparo como coordenadora de pessoas, trabalhando com o tema de desenvolvimento organizacional e humano. Perfeito, muito obrigada. Ramses? Legal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ramses. Autodescrição: camisa cinza, cabelo raspado, sem barba. Minha mãe brinca que eu sou o padrão básico do emoji. Sem barba, sem óculos, só pego o padrão básico que tá pronto o emoji. Eu sou de São Paulo, comecei minha carreira como office boy, e aí meu primeiro estágio foi na IBM, há 11 anos atrás. Entrei na companhia porque sou formado em administração, entrei na companhia porque sempre curti demais tecnologia e nunca tinha pensado em trabalhar em recursos humanos. E a oportunidade de estágio me mostrou o tamanho do impacto da área e quanta coisa a gente pode fazer. E 11 anos depois ainda estou em recursos humanos da companhia. Nesse período passei por diferentes posições, então comecei minha carreira em remuneração, passei 2, 3 anos em remuneração e relações trabalhistas, mais voltadas para relações sindicais, pesquisas salariais, parte mais matemática de recursos humanos. Depois dessa posição, eu tinha uma vontade de ser um líder de RH generalista, olhava todos os temas. Então, o meu plano foi, eu vou começar a montar a minha experiência em cada uma das áreas de RH. Então, nessas 11 anos de carreira, eu passei por 4, 5 diferentes áreas. Depois de remuneração, eu fui por 2 anos trabalhar com planejamento sucessório e desenvolvimento executivo, olhando para os futuros líderes da IBM na América Latina. Trabalhei um período como o HR Business Partner, que é um generalista de RH, um consultor de RH para nosso business, nosso negócio de consultoria. Foi nessa época que quis me aprofundar mais em recursos humanos, fiz meu MBA em recursos humanos e minha tese foi relacionada a métodos de avaliação de performance e também design, criação de novas carreiras. Assim que eu me formei no MBA, eu fui convidado para vir para os Estados Unidos, em Nova York, para assumir uma posição global na IBM para redesenhar a função de gerente de produto. E na época, isso tem 5 anos, a IBM estava começando a trazer algumas ferramentas de inteligência artificial, e você tinha a habilidade, mas você não tinha um produto que estava resolvendo um problema específico do cliente. Então, que tipo de profissional vai entender o problema do cliente, qual é a dor e como é que ele vai resolver esse problema com tecnologia? Toda a metodologia por trás e que carreira é essa foi o que eu vim fazer nos Estados Unidos e trabalhei por 1 ano e meio, se não me engano, nessa função. Depois desse período, eu mudei para recrutamento, continuando naquela ideia de eu preciso ter várias áreas de recursos humanos no meu currículo. Em recrutamento, também voltado para inteligência artificial, a gente redesenhou toda a carreira de recrutamento e também criou algumas ferramentas com inteligência artificial para facilitar todo o processo relacionado à aquisição de talentos. Fiquei nessa função por 1 ano. Depois fui convidado para ir para São Francisco, no Vale do Silício, para assumir como generalista de RH a nossa área de ecossistema de desenvolvedores. Então, quem decide hoje o uso de tecnologia no mercado não são só as grandes empresas. Quem influencia a compra de novos produtos é o usuário.
se você usuário usa WhatsApp, ninguém vai usar SMS. Então, o trabalho era de influenciar o usuário nas novas tecnologias, para que esse usuário possa definir quais são as tecnologias que as empresas vão usar. E mais recentemente voltei para Nova York, tem uns 6 meses, para fazer um trabalho similar, mais para a nossa unidade de Cloud Computing, trabalhando com parceiros nessa área. Então, liderando recursos humanos para todas essas áreas. Então, 11 anos de companhia, mas lugares diferentes, jobs diferentes e tentando se reinventar sempre. Ótimo, gente. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Dá para ter um gostinho aí da trajetória dos dois. Queria perguntar para vocês, assim, para quem está começando agora, né, a olhar para a carreira, olhar para o desenvolvimento pessoal, qual seria o ponto principal, assim, a dica, o gatilho que vocês dariam para o pessoal levar em consideração? Tá. De uma maneira mais inspiracional, assim, né, e mais etérea, eu falaria para começar a olhar para dentro, que acho que todo mundo tá ouvindo bastante isso, de você entender como você funciona, o que você tem para oferecer, até você falou, né, dos interesses, do que te chama atenção, e de uma maneira mais prática, eu ia resumir, assim, tipo, num start mesmo, num gatilho, fazer listas, sabe? Listas de quem eu admiro e por que eu admiro, que atividade me dá prazer e por quê, de todas as coisas que você fez durante o dia, qual foi o ápice do seu dia, que né, mais te deixou no flow, no estado de flow, né, no estado de estar completamente ali na atividade, entregue, sentindo prazer naquilo que você está fazendo. Lista do que você quiser fazer e depois tentar achar denominadores em comum, né? Eu brinco assim, tem até o extremo de uma lista de pessoas que eu invejo. E por que eu invejo? Às vezes, de onde vem essa inveja? Talvez um sentimento ruim você consegue até transmutar isso, né? Passar isso para... Talvez eu tô vendo uma qualidade naquela pessoa que eu gostaria de desenvolver o que tem em mim mesma, e por que eu tô observando isso. Então, listas é uma coisa que me ajuda muito a entender e depois eu paro e analiso e observo o que eu capturei nessas listas e qual que é o denominador comum para eu conseguir me entender, para eu saber o que tem na minha caixa de ferramentas, como que eu funciono, para eu conseguir responder ao desafio que vai aparecer, porque o desafio que vai aparecer, ele muda muito, a gente está vendo isso, né? A necessidade de cliente, a necessidade da empresa que você vai estar, se você está empreendendo também, você tem que ficar olhando para o externo, não importa o quanto também a gente olha para dentro, não dá para ficar só no mundinho ali, né? Você tem que oferecer isso para alguém. Então, acho que o gatilho que eu indico, assim, de uma forma prática, seria fazer listas e observar, sabe? O que você põe nessas listas, o que é denominador comum, se investigar mesmo e aprofundar, assim, né? Perguntar o porquê. Lembra aquela fase da criança lá que a gente pergunta o porquê de tudo, né? Perguntar porquê e travar diálogos internos consigo mesmo. Então, nossa, eu tô me sentindo angustiado hoje, por quê? Desde quando? Que tá assim, nossa, essa atividade me deixa feliz, eu acabei de fazer uma apresentação e tô me sentindo produtivo. Por quê? Né? Assim, de onde que vem? Vai se investigando, conversando consigo mesmo. Muita gente está tendo essa oportunidade de ficar bastante tempo sozinho também. Eu tenho feito muito esse exercício. E eu acho que é isso, assim, de que eu daria de dica, assim, para começar. Começo de carreira é complicado, porque acho que todo mundo já recebeu aquelas perguntas de o que você quer ser quando crescer. Aonde você quer ser daqui a 10 anos? E, na real, faço ideia. E daqui a 10 anos, você vai ter uma ideia melhor, mas a maior parte das pessoas ainda vai ter um monte de dúvidas. Isso é normal, isso é bom. O que vale a pena, acho que nesse caminho de autoconhecimento que a Isa falou, é saber o que te motiva, o que você quer fazer. Você precisa ter uma noção do que você quer ser quando crescer, do que você quer ser, aonde você quer estar daqui a 10 anos. Porque se você tem uma visão, nem que ela seja bastante ampla e você vá mudando ela de acordo com o tempo, se você tem uma visão, você chega lá. Você vai construindo os degraus necessários para chegar nessa posição. Mas para você ter essa visão, você precisa se conhecer e saber o que te motiva. Autoconhecimento é um tema também super amplo. E se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar diversos modelos sobre como se autoconhecer.
autoconhecer o que você gosta de fazer, ou quais são suas fortalezas. E todos esses modelos são válidos. Encontre aquele que faça mais sentido para você e te dê essa perspectiva. Eu gosto de um modelo motivacional que te detalha a sua motivação baseado em 6 fatores. 3 que me motivam mais e 3 que, em geral, me motivam menos, me atrapalham em relação à minha motivação. Os 3 pontos que, para mim, são sempre principais em relação ao que eu estou fazendo hoje e o que eu vou fazer no futuro, um é play, desculpa o termo em inglês, mas play é o trabalho em si. Eu me divirto fazendo o que eu faço. Se você trabalha com o que você gosta e o que te dá prazer, isso é essencial. 2 é propósito. Trabalho não vai ser divertido 100% do tempo, mas se você tem um propósito e você acredita naquele propósito, você sabe o porquê de você está fazendo aquilo, isso te motiva e te faz ir além. E o terceiro é potencial. Eu estou plantando hoje para colher amanhã. Eu vejo o que essa carreira pode me trazer. Eu vejo o que esse esforço pode me trazer. Esses 3 pontos, para mim, eu sempre tenho que olhar em tudo que eu estou fazendo. E tem 3 pontos que, em geral, te trazem para trás. Você fala assim, por que eu estou fazendo isso? Um é pressão emocional. Eu estou fazendo isso porque meu pai me pressiona a fazer, meus pais me pressionam a fazer, a sociedade me pressiona a fazer. Aquela sensação de culpa de precisar estar fazendo algo. Estou terminando a faculdade, não tenho estágio. Isso, em geral, te faz tomar decisões erradas. Então, não baseie sua motivação ou suas decisões com base em pressão emocional. O segundo é pressão econômica, que é mais fácil é a armadilha mais fácil, porque, em geral, no começo de carreira, você precisa de grana, você precisa de, se estabilizar, e você tem aquela visão do futuro que não seja, qualquer seja o seu caminho, você precisa de dinheiro. Em geral, motivações econômicas também não vão te levar para o lugar certo. Então, volta para o tipo de trabalho, o propósito e o potencial. E o terceiro, que é muito comum, mas é o mais difícil de identificar, é a inércia. Eu não sei o que eu estou fazendo, ou eu estou fazendo porque eu sempre fiz, e porque eu estou aqui e eu continuo fazendo. Então, acho que se perguntar por que eu estou fazendo isso e faz sentido eu estar fazendo isso, é sempre válido. Esses são, assim, na minha trajetória, foram sempre os pontos que eu analisei em toda mudança, em todo job, em todo desafio. E isso me ajudou bastante. Ótimas dicas. Acho que o ponto de autoconhecimento, né, que vocês trouxeram, e carreira como um todo é uma trajetória, né, uma jornada que a gente está sempre descobrindo um pouquinho mais, se analisando, refletindo e lidando com os desafios que surgem no meio do caminho, né? E aí, enfim, no início da carreira de vocês, como que foi tomar as primeiras decisões? Quais desafios vocês enfrentaram e o que ajudou vocês a seguirem em frente, assim? Eu não planejei muito, né? Assim, acho que o meu início foi muito tirar o que eu não quero, o que eu não quero, né? E aí, no final da faculdade de engenharia química, eu me conectei bastante com um tema que na indústria a gente chama de fator humano, né? Com a influência do fator humano, e eu fiz um trabalho de conclusão de curso em segurança de plantas industriais e linkando com o fator humano. E eu me aproximei mais desse tema, e aí eu, na saída, né, da faculdade, eu decidi assim, não quero ser só engenheira. Se for para ser engenheira, tem que ser engenheira nesse tema ou algo assim, sabe? Como que eu uso o fator humano, como eu trabalho com o fator humano. Só que eu não tinha opções, assim, eu não tinha tanta disponibilidade no mercado, não tinha pessoas para olhar assim nesse sentido, então eu estava um pouco perdida, né? Eu não tinha clareza no momento. Então eu só decidi que eu não queria ser engenheira, mas eu não estava podendo escolher muito, porque eu queria continuar morando em Salvador e não precisar voltar para o interior em Minas, onde meus pais, onde minha mãe mora. Então foi muito assim, de não quero ser engenheira, mas então eu vou testar qualquer coisa. E aí me abri, daí surgiu a oportunidade na consultoria,
E aí eu fui, sabe, experimentando e dentro da consultoria fui conhecendo, aprendendo as coisas e tomando micro decisões, assim, dentro do que eu podia controlar, né? Que na consultoria, às vezes tem projetos que você faz, porque naquele momento é você que está disponível, o escopo do projeto já é definido, tem aquilo que você pode ou não controlar. E eu fui percebendo que eu gosto de ter mais controle sobre aquilo que eu quero fazer. Então, eu fui fazendo isso, sabe? De entender o meu funcionamento, o que me motiva e me desmotiva. Antes de uma forma mais desestruturada, hoje é mais estruturada, eu escrevo mais. E aí eu tomei a decisão de, ó, agora eu quero internamente ir para tal área, que era a área de talento e organização, que eu mirei dentro da empresa. Então fiz essa escolha assim, de ir trabalhar com uma coisa que ia me aproximar mais das pessoas, de como é que é um projeto de mudança de cultura organizacional, de gestão da mudança, né? Tem esse fator cognitivo forte, assim, de como que as pessoas reagem à mudança e o que a gente pode fazer para melhorar a situação, o cenário, para que essas pessoas passem por essa mudança de uma forma mais leve, mais agradável. E aí eu também fui tomando decisões assim, bem de maneira até ágil, assim, né? Que foi apresentando e cada vez mais me entendendo. E foi isso, assim, o autoconhecimento foi se aprofundando e está até hoje, porque eu acho que é uma coisa que não tem fim, assim, não tem linha de chegada mesmo, você vai descobrindo o tempo inteiro. E eu tomo decisões indo nessa direção, sabe? Eu brinco que não existe 100% congruência, mas existe minimamente incongruente. Então, eu estou trilhando esse caminho, assim, como que minha realidade fica cada vez mais congruente com o que eu quero, né? Mirando esse lugar que eu quero chegar. E vai construindo uma visão, como o Ramsés falou, né? De, tipo, acho que é muito importante você saber também. Pelo menos ter uma noção de onde seria isso, né? Projetar, assim, um futuro onde você se veria. Isso vai sendo lapidado à medida que as coisas vão mudando no presente também, né? É olhar para o presente, mas também o futuro, mas fincar o pé aqui no presente e se observando, não esquecer de observar. E acho que comigo foi muito assim, de olhar para a situação atual, o cenário e escolhendo, fazendo micro decisões, assim. Isa, adoro o termo microdecisões. E você falou uma coisa legal relacionada às vezes, o que a decisão que eu tomo hoje altera no futuro. Porque a gente tem uma percepção de quais são as funções e a real é que, sem passar por elas, você percebe que as percepções são muito erradas. Então, assuma que a sua percepção sobre uma posição está errada. E a experiência, conversar com pessoas, para mim, mentoria foi a principal ferramenta de desenvolvimento no começo da minha carreira e até hoje, porque me ajudou a tirar essas conclusões erradas e me mostrar o potencial. 2 meses de IBM, eu queria sair no segundo mês de estágio. Isso não é para mim, esse mundo de RH rosa, eu não sei o que... E eu não fazia ideia do potencial de RH. E foi um mentor que falou, vem cá, deixa eu te mostrar o que está acontecendo. Deixa eu te mostrar qual é o potencial. Pensa por essa forma. E aí você amplia a sua perspectiva. Em relação a essas micro tomadas de decisões, e trazendo de volta para o que a gente falou sobre autoconhecimento, se você tem uma visão grande em relação a onde você quer estar no futuro, uma visão ampla em relação a onde você quer estar no futuro, não tem decisão errada hoje. Se você estiver aprendendo, não tem decisão errada. É uma experiência a mais no seu currículo. E o Dr. Mário Sérgio Cortella tem um livro que ele lançou uns 2, 3 anos atrás. Ele fala que a gente está na era da curadoria. E o que importa é saber o que importa. E é um tema interessante, porque no passado, nossos pais tiveram uma carreira muito linear. Você entra numa companhia, qual que é o plano de carreira? Aqui estão os cargos, aqui quanto tempo você precisa ficar nessa posição. E isso não existe mais. Hoje, cada um faz o seu caminho. E aprendizado, ele também é relacionado ele também está complexo. Então, no passado, pense como a gente aprendia. Pega a apostila, você vai ler a apostila, tem começo, tem fim. Hoje, qualquer novo tema que você está aprendendo, você tem diversas entradas e nenhum fim. Então, a gente está aprendendo sobre desenvolvimento pessoal, eu falei sobre um livro, aí eu vou no Google,
aí eu acho o autor, eu vou no LinkedIn dele, dá um link para o Twitter. Você pode ficar horas e horas em qualquer tema, desde coisas que vão te ajudar na sua carreira até coisas que vão tomar a sua atenção. Então, nessa fase de carreira, acho essas micro decisões em relação a estou aprendendo o suficiente, não se ficar incomodado se você acha que você não está aprendendo o suficiente e buscar um mentor que te ajude nessas micro decisões e mudar enquanto você não estiver aprendendo. Isso vai fazer com que você chegue aonde você quer, e o caminho não vai ser linear, ele vai ser bem complexo. Eu gosto muito desse tema de carreira, e uma coisa que eu sempre falo, assim, né, que carreira é uma experiência de ligar pontos, né? Então, vocês dois trouxeram, assim, né, um pouco os pontinhos que foram sendo conectados. Ramses, eu acho que você teve uma visão, né, de, pô, quero ser generalista, então vou ter que conectar muitos pontos para poder ser generalista, né? Acho que nem sempre é tão visível assim, qual trajetória a gente precisa seguir, e até porque eu acho que existem muitas trajetórias para chegar numa mesma posição, né, que a gente deseja, assim, e às vezes a gente olha para trás e fala, putz, só cheguei aqui porque tive essa experiência, falei com fulano, fiz aquele curso, a gente vai acumulando, assim, né, é um ponto que eu falo sempre, assim. E outra coisa que eu acredito muito é que nós somos pessoas de interesses múltiplos, né? Então, eu gosto de RH, gosto de engenharia, gosto de um seriado X, gosto de desenhar. E tudo isso torna a gente quem a gente é, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, assim, sobre como usar o que a gente já tem dos nossos interesses, das nossas competências e talentos que a gente traz de outras experiências para o profissional, conciliando também com o que a empresa precisa naquele momento, assim, né? Eu tô por default aqui, por padrão, começando todas as vezes. Se quiser começar depois, eu não sei. Tá, assim, para mim isso é uma questão bem central, porque eu acho muito difícil me dividir, né? Separar as caixinhas e esse meu interesse está aqui, né? Enfim, eu vou falar assim da minha experiência. Eu sou uma pessoa bem com lado artístico, assim, abstrato, criativo, bem expressivo, que ficou adormecido na época da engenharia, né? E aí hoje eu consigo misturar esse meu lado em qualquer coisa que eu vá fazer, desde uma apresentação executiva com dados, enfim, um reporte, eu levo esse fator estético, a combinação de cores. Então, eu consigo levar em determinado nível interesses meus, né? E eu sou muito curiosa, estou sempre lendo assuntos diferentes, conectando pontos diferentes, e eu levo isso também para o profissional, até para trazer analogias na hora de explicar algum termo, mergulho no... Como eu sou muito curiosa, eu gosto de conhecer coisas diferentes. Quando eu trabalhava numa fintech, eu tentava entrar na fintech, é uma startup de financeiro, né? Usando o termo aqui, buzzword. E aí, lá eu tentava entrar no mundo das pessoas, assim, pegar um contexto, palavras que eles usavam e trazer isso para fazer analogias. Então, um pouco da minha criatividade que eu conseguia usar dentro do contexto organizacional que eu estava. E eu costumo fazer isso para várias coisas, até para um interesse, eu consigo fazer o contrário também, né? Quais são meus padrões ali no profissional que se destacam e que eu quero trazer para a vida pessoal. Então, para mim, tá sempre misturado. Então, vou dar o exemplo do violão, que eu estou aprendendo desde o início do ano. Estou me aventurando aqui sendo autodidata aprender violão. Então, eu entendo como é que eu opero bem lá no trabalho, né? Quais são minhas características no trabalho ali que ressaltam, né? Que é a velocidade, rapidez, mudar muito de cenário, ter muitas ideias. E como é que eu pego isso e trago para um aprendizado do violão, por exemplo. Então, eu sei que eu sou uma pessoa que me entendia muito rápido, eu gosto de novidade, as coisas têm que ser, né? Então, não vai dar certo eu pegar violão e ficar repetindo uma música só 15 dias, ou tentando ali uma coisa que não está sendo prazerosa para mim. Então, eu transporto essa realidade e falo, vou fazer aqui um rodízio de 3 músicas, por exemplo. Escolhi 3 músicas, quando eu cansar de uma, vou tocando a outra, e daí volto. Então, eu brinco muito no micro. A gente está aqui falando de micro decisão, eu vou falar também disso no dia a dia, você fazer essa coisa, né? De dar um zoom
nos seus padrões, entender e testar, sabe? Como que eu transporto um padrão de um hobby meu, gosto de desenhar e tal. Por que gosto de desenhar? Será que é estética? Será que você tem atenção, habilidade de ter atenção para detalhes? Às vezes você está no trabalho e a atenção a detalhes é o que vai fazer a diferença numa reunião, para você capturar a nuance do seu interlocutor, como é que aquela pessoa está reagindo ao que você está falando. Então, eu gosto muito de brincar, assim, com isso, e eu consigo combinar bastante, assim, meus interesses pessoais e profissionais. Deixa eu dar uma perspectiva, não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista da IBM, do ponto de vista de quem está contratando, que tipo de profissional a gente procura. Quando a gente fala em diversidade, não é só representação relacionada a gênero, a raça. Diversidade traz essas diferentes vivências, diferentes pontos de vista. Então, hoje a gente procura, a gente quer contratar um time diverso exatamente por essas vivências diferentes. E em relação a carreiras e skills, conhecimentos, o tempo médio em tecnologia, que é a minha indústria, o tempo médio, que é o tempo de vida médio de um skill ou de uma habilidade é de 3 anos. Super baixo. Então, você aprendeu alguma coisa, em 3 anos ela já está ultrapassada. E você precisa estar sempre aprendendo uma coisa nova. Então, esse é um ponto. O segundo no passado as carreiras eram lineares. Lembra que a gente falou que as carreiras estão ficando mais próximas? Hoje, habilidades que você precisa para uma carreira são as mesmas que você precisa para outras. Então, cria essa possibilidade que é única em relação a você ter diversas carreiras. É você ser um desenvolvedor, de desenvolvedor você fazer desenvolvimento de produto, de desenvolvimento de produto você ir para marketing, de engenharia para recursos humanos. Muitas das habilidades, elas são as mesmas. Então, se você tem essa capacidade de sempre aprender, se reinventar, traz as suas habilidades pessoais, porque elas vão ser importantes. E aí, se eu passo por um exemplo pessoal, eu sempre gostei de fotografia, de vídeo, de edição e de esporte. E eu nunca achei que eu fosse usar isso no trabalho. Mas em um dos nossos projetos a gente precisava de marketing, de como a gente vai falar com os funcionários. Assim, por que a gente não usa vídeo e faz umas edições? E eu comecei a fazer isso e tive que aprender mais em relação a isso. E você aprende de maneiras não tradicionais. Eu aprendi edição com tutoriais de YouTube de uma menina de 13 anos da Coreia. Ela fazia umas edições sensacionais e me ajudou a definir como é que eu ia fazer a comunicação no trabalho. Então, a experiência, por menor que seja, e por mais que você ache que aquela experiência não seja válida no ambiente de trabalho, ela é. Por quem você é, por todas as experiências que você traz em relação à diversidade de pensamento, e também porque essas habilidades, de novo, vão cruzar todas as carreiras com necessidades diferentes. Eu adorei, gente. Mas a gente aqui na Eureka também acredita muito nessa perspectiva de valorizar as pessoas integralmente, né? Assim, por quem elas são e por tudo que elas trazem de bagagem também. Então, estamos super em sinergia. E nessa perspectiva também vou usar o termo em inglês, já traduz, né? Do lifelong learning, né? Do aprendizado ao longo da vida, que realmente é fundamental. E aí, queria aproveitar para ouvir vocês também, nessa perspectiva de aprendizado constante, como se preparar para as oportunidades que estão surgindo agora, o que está mudando na perspectiva de vocês, que é bom já ficar ligado para quando surgir uma oportunidade já estar um pouquinho mais preparado, assim. Eu vou puxar um gancho um pouco do que eu respondi anteriormente, né? Que acho que quando você se conhece bem, você sabe o que você está trazendo ali na sua maletinha de ferramentas, fica fácil de você fazer esse diagrama de Venn, que é essa interseção entre o que o externo quer e o que eu tenho para oferecer. E aí você consegue, inclusive, falar não mais rápido e com mais firmeza, tipo, isso não é para mim, porque eu sei que
eu não vou ser feliz fazendo isso, eu não consigo gerar valor para você fazendo isso, e vou partir para outro. Então, você também ganha aí um gás nesse sentido, né? De alocação de energia. Eu acho que também ficar atento no que está acontecendo, tipo, fazendo essa técnica do zoom in, do zoom out, né? Olha o contexto, o que está acontecendo, que tipo de profissão que está surgindo, de onde que... E o mesmo olhar de curiosidade que eu falei sobre as listas, né? Que acho que é fundamental. Tipo, o que está surgindo essa profissão? O que esse profissional resolve? Que às vezes a gente se acostuma tanto com termos ou com as coisas e a gente não questiona, né? Entender tipo, a necessidade por trás disso. De ficar antenado mesmo, assim, também saber filtrar as informações que têm surgido, porque acho que a gente está sendo bombardeado por todos os lados de 10 habilidades que você tem que ter. Sim, aí daqui a pouco a HBR falou uma coisa, a HSM fala outra coisa, tudo mais. Tudo é válido, leia, aprofunde e veja, tá, disso daqui o que encaixa para mim, o que faz sentido para mim, e, enfim, né, de entender o que tem em comum também, o que essas 10 fontes que eu estou consultando estão falando, né, o denominador em comum que tem aqui, e aí você vai se posicionando, sabe, vai sendo se transformando num profissional versátil, que vai estar pronto para responder ao que o externo pedir, de acordo com aquilo que você tem para oferecer, que vai ser prazeroso e que você vai poder servir as pessoas. Acho que ficou bem filosófica a minha resposta, mas eu acho que é muito disso, assim, que às vezes a gente procura muita técnica, muita receita de bolo, passo a passo, e no fundo, quando você faz muito bem feito um trabalho de autoconhecimento, você acha as respostas. Você responde, sabe, com agilidade ao que está se apresentando para você ali. Então, a gente só fica mais perdido quando você não tem essa fundamentação, essa base ali de quem é você, de qual é a sua essência ali cristalizada, né? Acho que é isso. E legal como esses temas se conectam, né? Então, no começo a gente falou sobre autoconhecimento, sabe o que te motiva e o que você quer fazer. Mas a gente falou de saiba o que importa é saber o que importa, e curadoria. Então, aí, quando a Isa falou, tem temas em relação a tudo. Cada semana vai ter um artigo novo. Semana retrasada, eu estava assistindo Ato Patriota, com Hassan Zamat, da Netflix. E ele estava falando sobre como a gente recebe informação hoje, como tem um desastre novo toda semana. Ele falou quanto é difícil você poder... Eu preciso me preocupar com todos esses temas. Com Black Lives Matter, com o atentado no Líbano, com a guerra com a China, com o Bolsonaro no Brasil e diversos outros temas. E como, às vezes, isso pode ser demais. Ele brincou, ele é um comediante, ele falou assim, o seguinte, pega a sexta-feira, assim, essa sexta-feira eu não vou me preocupar com 3 temas. Sexta-feira eu não me importo com fome na África. É horrível falar isso, mas... alguém vai pensar sobre isso, outro tema. E eu vou pegar alguns temas que, para mim, são importantes e eu vou conseguir limpar minha cabeça em relação aos outros temas para poder focar. Então, trazendo uma perspectiva de quem contrata, a gente hoje, no passado a gente contratava por habilidades. Hoje a gente contrata pelo que a gente chama de Learning Agility, que é capacidade de aprender. Então, a Luísa falou, qual o termo que você usou, Lu? Aprendizado na vida inteira? Lifelong learning. Aprendizado ao longo da vida, né? Aprendizado ao longo da vida. Então, no passado, a gente contratava por certificação, o que você sabe. Hoje, a gente contrata pela sua capacidade de aprender. E a sua capacidade de aprender é mensurável. Você consegue demonstrar num processo de seleção que você constantemente está aprendendo coisas novas. O ponto importante em relação a como você demonstra que você está aprendendo coisas novas é como você direciona esse aprendizado. Porque o que importa é saber o que importa. E você precisa ser aquela pessoa que vai fazer a curadoria de todos esses temas e vai aprender o que importa para você, tendo em vista o que você vê que as empresas estão valorizando. Então, focar no que você quer aprender, eu acho que é a chave nesse momento de carreira. Legal. A gente entrou um pouquinho aqui já em preparação, né? O Ramsés trouxe também
um pouco da perspectiva do RH, e aí tem algumas perguntas, né, para essa área, assim, um pouquinho mais do RH, e queria ouvir vocês, quais dicas vocês dariam, assim, para se preparar para um processo online agora, trazendo a perspectiva do que o RH vai estar avaliando, né? O que ele vai estar considerando ali no candidato, como que ele vai mensurar o aprendizado, que o candidato, a capacidade dele de aprendizado também. Tá. Eu vou ser redundante de novo. Vou trazer de novo assim, essa questão de como se preparar para qualquer desafio, até para entrar no mercado, seja estágio, seja trainee, esse é um bom começo, né? Eu falei lá do início, do gatilho e tal, vou pegar o gancho. E eu acho que a palavra assim, que me vem muito quando falo de processo seletivo é autenticidade, porque independente do nervosismo, de ser uma empresa que acaba tendo uma falsa relação de poder, né, que a gente, quando eu já tive muito desse outro lado, de a empresa precisa me escolher, eu quero passar, eu quero entrar, eu quero ir para uma empresa de renome, aí você vai achando que é uma relação unilateral, né, que assim, eles têm que me escolher, eu tenho que fazer, e esquece que quem tá do lado de cá também tá querendo o contrário, né, então quando eu entrei pro lado da RH, eu vi as pessoas vibrando quando alguém aceita uma proposta, quando eles estão falando do candidato. Então, entender que tem seres humanos te avaliando, tem outras pessoas do lado de cá que também tem um detector, que eu falo que todo mundo tem isso, esse detector de autenticidade. E não só profissional de RH, que todo mundo consegue perceber, assim, sabe, quando alguém está sendo superficial, quando está vendendo uma coisa que não é, e até quando você conseguir fazer muito bem feito um papel de vender algo que você não é, quando você conseguir de fato a vaga, a máscara cai e tal. Então eu acho que o caminho é a autenticidade mesmo, entender que é uma via de mão dupla e que se não acontecer também, né, não é porque o problema é com você está quebrada, está com defeito, não é, às vezes não era para ser, não era o que a empresa precisava e também não era a empresa para você, né, não tinha o fit, talvez às vezes até o RH percebe que não tem esse fit, mas não é porque você está defeituosa, está defeituoso. Então, acho que trabalhar essa mentalidade de que é uma via de mão dupla, não é sempre essa coisa do reconhecimento externo, a empresa precisa me querer, me escolher e tal. E assim, com autenticidade, sabe? Porque você quer trabalhar em um lugar onde você possa ser quem você é. Então, isso começa em um processo seletivo, de se gostarem de você, você sendo 100% quem você é, então, é porque era você mesmo para estar lá, sabe? Nesse lugar. Acho que é o que eu tenho para falar, assim, sobre esse preparo. Eu concordo totalmente, Isa. Se você na entrevista, você entrevista a empresa também. Empresa, essa é a minha proposta de valor, alinha com seus valores, é o que você quer fazer. E por mais que você assine um contrato legal, tem um contrato psicológico ali. Em relação ao gerente com que você está trabalhando, ele vai trazer o que você precisa. Deixa eu trazer uma perspectiva anterior à entrevista, porque entrevista gera nervosismo e a dica da Isa, 100%, seja você, mas eu vejo a maior dificuldade hoje é como chegar nessa entrevista. Porque uma vez na entrevista você já está preparado, mas chegar na entrevista às vezes é complicado. E dando uma perspectiva de como a indústria está mudando, hoje o mercado está sendo digitalizado, o recrutamento também está sendo digitalizado. Então, para você chegar na entrevista, você vai precisar passar por uma série de testes que estão sendo automatizados na indústria. E para que você possa passar por esses testes, você precisa de uma versão digital sua que represente quem você é. E é o que a gente chama de digital footprints, as suas pegadas digitais. E a gente já faz isso muito bem, a nossa geração já faz isso muito bem. Em temas diversos. Então, se eu quero conhecer alguém, se eu contatinho, se eu vou no Instagram, eu vou no Facebook, eu faço todo o mapeamento digital, eu sei quem a pessoa é, o que a pessoa faz. As empresas estão fazendo as mesmas coisas. Quais são os interesses dela? E a perspectiva é que esse modelo seja cada vez mais automatizado. Então, você ter pegadas digitais, você ter
uma representação de quem você é digitalmente de uma maneira profissional é importante. E aí usar ferramentas como LinkedIn, usar ferramentas como o próprio Twitter, digital badges, são badges digitais onde você tem certificações relacionadas ao conhecimento. Todas essas são pontos de informações digitais que vão informar a empresa sobre o que você quer, quais são os seus interesses. E quando você estiver na entrevista, a gente vai saber muito mais sobre vocês. E essa entrevista se torna uma celebração desse contrato psicológico. A visão que a gente tem na IBM é que no futuro, hoje, um dos grandes custos para as empresas é o tempo de recrutamento. Se eu demoro 30, 60 dias para preencher uma função, até que isso aconteça, não estou sendo produtivo. A nossa visão aqui num futuro breve seja esse tempo de recrutamento seja muito reduzido, porque você vai saber muito melhor sobre as pessoas com base na versão digital delas, e a entrevista é mais uma relação de fechar esse acordo. É isso que você quer? Aqui o valor que eu trago para você. Então, hoje, mais do que nunca, é super importante você ser bem representado digitalmente. Bacana. Eu vou direcionar uma pergunta aqui para o Ramses, porque ele trouxe essa questão de demonstrar a capacidade de aprendizagem e algumas pessoas ficaram curiosas. Poxa, como que eu posso demonstrar isso num processo seletivo para o meu recrutador? Como que você avalia isso num candidato? Recrutador, em geral, eles hoje se torna uma pessoa que... deixa eu falar de maneira diferente. A função do recrutador está mudando muito com essas novas tecnologias. Então, no passado, penso que o recrutador ele ia desde olhar 500 mil currículos, que tinha mais ou menos o mesmo formato e aquela maneira não tão pessoal de falar sobre as suas habilidades. Então, eles, com o passar do tempo, eles foram se especializando em selecionar currículos, mas o computador é muito melhor para isso do que uma pessoa vendo 500 mil currículos. Então, o recrutador hoje está recebendo uma seleção de currículos muito mais focada já no que a área precisa. Então, o recrutador ele vira um investigador sobre aquelas descrições do currículo. E na entrevista, ele vai fazer perguntas sobre o como. Então, se você fala sobre alguma coisa, algum desafio que você teve, profissional ou pessoal, como você resolveu esse desafio? E aí, na sua resposta, se você conseguir demonstrar que, para resolver esse desafio, eu procurei ler, sabe? Procurei me educar. Aí eu falei com pessoas diferentes. Todos esses diferentes recursos de aprendizado, isso demonstra para o recrutador que você tem raciocínio crítico e que você, antes de resolver problema, você vai conectar os pontos e que você tem aprendizado. A segunda forma é uma forma já voltada para certificações e a sua presença digital. Se você quer seguir uma carreira de desenvolvimento, quais são os cursos que você está fazendo? Não só fiz a faculdade 4 anos, era uma vez. Como você continua se atualizando ao redor pelos anos? Isso mostra para o recrutador que não só você tem essas capacidades, mas que quando você está enfrentando novos problemas, você tem essa capacidade de sempre aprender. Ótimo. E aí tem uma pergunta também, assim, para quem está começando a carreira, né? Assim, às vezes a pessoa tem a faculdade, pode ter uma ou outra experiência ali dentro da faculdade, atividades extracurriculares, mas como se destacar e mostrar todo o seu potencial, que eu sei que todo mundo aqui tem, com certeza, muitas competências e habilidades que são relevantes, mas não tendo uma experiência formal, assim, de que forma vocês acham que o candidato pode passar isso para quem está recrutando ele? Eu acho que a gente também fica preso, às vezes, a só experiências profissionais, né? E uma vez eu participei de um processo
e que tinha uma menina que passou pelo processo inteiro e não contou essa história. Na última etapa, ela contou que com 17 anos ela já tinha conseguido juntar a mesada para comprar um carro com 18 anos com o próprio dinheiro dela, sabe? Assim, então, uma experiência que, caramba, ela não teve experiência profissional, mas sem ninguém ensinar ou sozinha foi lá, conseguiu poupar, conseguiu se organizar com uma mesada. Então, é trazer todas as suas experiências para a mesa e conseguir vender isso também, mostrar, né, não só aquilo que foi certificado, que está carimbado ali, como o Ramsés falou, antigamente que tinha muito essa coisa do só a certificação, mas e agora, o que você está fazendo? A gente está vendo isso nas redes sociais, muitas pessoas contando a sua história, virando influenciadores, virando autoridade em temas, com a sua história, trazendo sua experiência e compartilhando, né, também. Então, eu acho que compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento é uma coisa também para que eleva um pouco essa questão de ser autoridade em um tema sem necessariamente ter que ter trabalhado 5 anos naquilo. Estuda, mas também não estuda e fica só com aquilo para você, não aprende, compartilha. Usa suas redes, usa o LinkedIn, para você ensinar para as outras pessoas, que você aprende mais ainda também fazendo isso, né? E acho que eu falaria, assim, de compartilhar o conteúdo. Acho que é um ponto, assim, para quem está no início da carreira. Toda história tem poder. E, às vezes, a gente subestima o próprio poder, o poder das nossas histórias. E a gente acha que aquilo não vai ser relevante para o processo seletivo ou que outras pessoas não podem aprender com o que a gente aprendeu. Falha no passado tinha uma conotação negativa. Hoje, até uma história de falha traz aprendizado e as empresas não só são abertas para isso, mas como procuram pessoas que tinham histórias e falharam e aprenderam e querem demonstrar. Para você identificar quais são essas histórias e tirar aquela sensação de isso é relevante ou não, pensa nas histórias que te trazem mais orgulho. O que aconteceu na sua vida que você falou, isso foi demais, eu aprendi demais, eu fiz a diferença, seja pessoal, seja profissional. Pegue essa história que você tem mais orgulho. Se você sente orgulho daquilo que você fez e se você consegue contar uma história aquilo, com certeza vão ter relações com o mundo profissional e vão mostrar o tipo de pessoa que você é, vão mostrar o que você valoriza, quais são os seus valores e como você resolve problemas. Perfeito. Outro ponto que eu acredito muito, assim, né, das competências, que a gente já falou um pouquinho, e tudo volta depois lá no autoconhecimento também, né, de você conhecer sua trajetória para poder falar, olha, isso daqui eu aprendi, bato no peito, me dá orgulho, para poder apresentar para o recrutador com confiança o que você tem e pode agregar para a empresa, né, que eu acho que vocês trouxeram um pouquinho já, que é realmente estou buscando aqui a palavra que não é em inglês, promete uma combinação, não sei, uma combinação com alta porcentagem de aderência, pronto. Aderência, acho que é uma boa palavra para traduzir o match. Mas que é uma escolha tanto da empresa pelo candidato, quanto do candidato pela empresa, realmente, né, assim. E até vem uma pergunta assim, poxa, como que eu posso entender mais sobre a empresa, porque eu acho que isso faz parte do nosso desenvolvimento, assim, de afinar esse olhar para identificar empresas que são aderentes ao que a gente acredita, ao que a gente quer para a nossa trajetória, e até na abordagem da entrevista, né? Quando o entrevistador traz, você quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Que dica vocês dariam nesse sentido, assim, de fazer essa comparação entre o que eu tenho e o que a empresa tem, e chegar mais preparado para a entrevista, sabendo mais sobre a empresa, enfim. Tá, eu vou usar até o que o Ramsés falou das pegadas digitais aí, né? De você também fazer esse processo. De quais são as pegadas digitais da empresa e das pessoas que trabalham nessa empresa. Então, vai lá no LinkedIn, joga o nome da empresa, mas não vai lá no perfil da empresa. Vai em pessoas. Clica em pessoas, vê quem trabalha na empresa. E eu sou um pouco cara de pau, assim, eu adiciono as pessoas, daí eu pergunto, como que é trabalhar aí? Estou num processo, você pode me contar? Sabe? Às vezes alguém que está numa vaga parecida, alguém que está há mais tempo na empresa.
Então, hoje ficou muito fácil de acessar, né? Antigamente não tinha, né? Eu lembro que na época que eu estava tentando estágio não existia, acho que eu não tinha LinkedIn na época, eu nem lembro disso. Então não dava, quem que trabalha onde, como é que eu abordo essas pessoas? Não dava, era muito pelo que todo mundo sabia sobre as empresas e o site. Aí tinha lá missão, visão, valores, né? Mas será que na prática é mesmo? Será que é diferente? Então, conversa com as pessoas, e daí também tem o famoso Love Mondays, né? Que é o Glassdoor, eu não sei qual que é o nome agora. Glassdoor, que é o site onde você consegue ver a pontuação e a opinião de colaboradores sobre a empresa que eles trabalham, enfim. Então, dá uma pesquisada nisso, dá uma pesquisada nas pessoas que trabalham. Já tem alguns sites, eu não sei se no Brasil ainda tem, mas eu tinha visto um site que ele está conseguindo ranquear, assim, você entra, você coloca seus principais valores, estilo de trabalho, ele consegue te dar, assim, já te jogar quais empresas. Tenta fazer você isso, já que a gente não tem essa tecnologia aqui no Brasil ainda, tenta fazer você isso. O que são os meus valores? Quais são as empresas parecidas? Joga palavras chave no LinkedIn, busca você essas empresas, né? Faz essa pesquisa. Então, acho que é esse caminho também. Hoje a gente tem a capacidade de criar relacionamento com marcas. E isso vale para marcas que estão trazendo essa proposta de valor para funcionários. Então, crie esse relacionamento com a empresa. Em geral, de novo, recrutamento no passado era linear. Eu tenho uma posição, eu publico a posição e rezo para que as pessoas se apliquem e eu reviso quem se aplicou. Hoje, o modelo é diferente. Se eu esperar que as pessoas se apliquem por uma posição, eu vou demorar muito tempo para preencher essa vaga ou não vou achar a pessoa certa. Então, o que as empresas fazem hoje é elas mantêm o relacionamento com os candidatos anterior. Então, se você entrar eu vou dar um exemplo da IBM. Então, entra no site da IBM, IBM Carreiras, você vai ter um link que te pede para entrar na rede de talentos da IBM. Você vai começar a receber e-mails sobre o que a IBM está fazendo, você vai começar a receber e-mails sobre quais são as posições, você vai começar a aprender mais sobre a IBM vai começar a aprender mais sobre você, e quando eventualmente uma vaga surgir, a Isa tem exatamente o perfil e a gente tem um relacionamento com a Isa há anos, entendeu? Então, esse tipo de relacionamento é válido, porque você vai aprender sobre a empresa vai aprender sobre você. O segundo ponto que é importante, e eu acho que é um dos pontos que o candidato ganha muito pontos na entrevista e poucas pessoas fazem uso, grande parte das empresas hoje são empresas públicas, com ações na Bolsa de Valores. Toda empresa com ações na Bolsa de Valores tem uma política de transparência gigante. Então, você vai conseguir acessar a estratégia da empresa, os dados da empresa, toda a base que você precisa de conhecimento estratégico da empresa no site voltado a investidores. Então, se você entrar, de novo, no modelo da IBM, ibm.com/investidores, lá você vai ter o que a IBM está construindo hoje, para onde a gente vai no futuro, quais são as tecnologias que importa, quanto dinheiro a gente está fazendo. Então, você chega numa entrevista sabendo muito mais da companhia. Fazendo uma analogia, odeio analogia, mas uso muito analogia, mas fazendo uma analogia com a namoro, se você chega num date e a pessoa conhece muito sobre você, entendeu? É outra vibe. Você consegue ter uma conversa muito boa. Você percebe que a pessoa tem interesse, que a pessoa fez a lição de casa em estudar o que a empresa quer fazendo, e aí o matchmaking é muito mais fácil de acontecer. Ótimo. E a gente está falando aqui bastante processo seletivo, né? Mas tem tudo a ver com desenvolvimento, até porque se você conhece melhor a empresa, você consegue desde o início se autoconhecendo, sabendo onde você quer chegar, preparar a sua trajetória, entendendo que tipos de experiências vão poder agregar no seu currículo para que você seja o candidato perfeito, né? Assim, entre aspas, para a vaga que você está buscando, para a posição que você quer no futuro. A gente está no nosso horário aqui. Vou abrir para vocês, se quiserem deixar alguma mensagem aí para o pessoal que está no início da carreira. A gente falou bastante coisa já,
Mas caso queiram trazer uma última dica de desenvolvimento, de carreira, autoconhecimento, a critério de vocês para a gente fechar. Tá, acho que eu vou ressaltar o exercício das listas. Anote, seja num meio digital, um aplicativo que você usa, em post-it, não sei, mas se observe, anote seus padrões, o que te dá prazer, deixe isso num lugar visível, né, para você ir se conhecendo. E eu acho que eu gostaria de deixar um exercício mais prático assim também, né, que foi uma coisa que eu fiz no ano passado, quando eu decidi migrar, que em vez de ir direto de cara para o mercado, olhar para o que o mercado quer, quais são as vagas que estão abertas, eu fiz, e se eu pudesse criar a minha vaga dos sonhos? Se eu pudesse criar, assim, brincar um pouco com a imaginação, sabe? Que eu tô 100% no controle. Um papel, uma caneta e um tempo ali, sozinha. Como seria, né? Como que é para mim? Como seria a empresa perfeita? Não existe na realidade, mas como que seria? E aí você desenha, coloca lá o que precisa ter, o que se tivesse te angustiaria, o que não pode, né? O que você espera, que tipo de pessoa você gostaria de trabalhar, enfim. E aí quando você faz isso, daí sim você faz essa coisa de ir buscar no mercado, né? Que aí você vai entender onde tem o maior percentual ali de encaixe, de combinação com isso também. Isso foi um exercício que me ajudou bastante de ter essa visualização do que eu quero mesmo e o que a empresa quer. E às vezes até a própria empresa, assim, não é uma tarefa tão fácil escrever job description. Às vezes você quer tanta coisa, você precisa de tanta coisa ali, que você escreveu um job description, colocou a vaga, 2 meses depois a vaga ainda está aberta, 1 mês depois, sei lá, a vaga está aberta ainda, só que você já quer outra coisa, já acoplou outra função e aquele job description já está ultrapassado. Então, não perder a coragem também, se você não tiver todos os skills ou se tiver mais coisas que você acha que você pode oferecer para a empresa que não estão ali, sabe? Usar esse espaço para vender também. Então, se, por exemplo, para RH, se você sabe como é que funciona no RH, está estudando sobre o tema, no job description não tinha isso, leva isso para a entrevista também, falar, ia ser legal se a gente pudesse fazer isso. Então, acho que eu daria essa dica, assim, de fazer esse exercício de como seria o mundo perfeito, o que você tem para oferecer, e também levar essa contrapartida, de oferecer até coisas além do que tem no job description da vaga que você está se candidatando. E autoconhecimento em primeiro lugar, que acho que ficou bem claro aqui, né, na conversa. Isa, acho que a gente está 100% na mesma página. Se tiver uma coisa... A galera participando de evento, assim, já está procurando autoconhecimento, já está, sabe, ligado, você já está na frente de outras pessoas por participar de eventos como esse. Acho que se tiver uma coisa que eu falei que eu queria que vocês lembrassem se defina. Porque se você não se definir, alguém vai definir você por você, e você pode não gostar daquela definição. Isso vai acontecer o job description e o job perdão, o inglês, na descrição do cargo que vão te apresentar. Então, assim, se defina, tenha clareza onde você quer ir, porque se você sabe onde você quer ir, você é o arquiteto da sua carreira. Não vai ter nenhum plano de carreira detalhado e nenhuma empresa que vai te dar o caminho. A bola está contigo. Ótimo, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi incrível poder trocar e ouvir a partir da perspectiva de vocês, da trajetória de vocês. Para quem está acompanhando a gente, eu tenho 3 avisos para vocês, tá bom? O primeiro deles, não fechem aqui a palestra quando a gente encerrar, porque vai aparecer a pesquisa de satisfação e ela é muito importante para a gente poder evoluir para os próximos e saber como que foi esse momento para vocês. Além disso, tem uma novidade muito legal da Eureka, para quem está acompanhando aqui a gente, que é o Lab da Eureka. Acessando esse link ou o QR Code, vocês vão ter acesso a alguns cursos gratuitos para vocês se desenvolverem. Então, quem está em busca aí de outras experiências, de complementar o currículo, tem alguns cursos específicos também sobre processo seletivo, currículo, entrevista. Então, aproveitem, tá muito legal, tá bom? E é gratuito para todo mundo.
Eu espero vocês amanhã para mais um dia de EUFEST, vai ser o nosso último dia. O foco de amanhã é integralidade, liderança de si, autocuidado. A gente vai ter conteúdo às 2 da tarde, às 5 e às 7 da noite. E para saber mais, basta acessar o mesmo site em que vocês se inscreveram, www.eufest.com.br. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, espero que vocês participem amanhã também.